Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e no vídeo de hoje vamos falar sobre a culpa por descansar. Portanto, vamos começar este vídeo. Existe uma frase que tu já deves ter visto em algum sítio porque ela é muito falada nas redes sociais e eu achei essa frase inspiradora durante muitos anos e foi essa frase que fez com que eu acordasse e tivesse a rotina de acordar às 5 da manhã, que já vou falar melhor sobre isso, ok? Que diz basicamente o seguinte, que é: trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e vive o que eles sempre sonharam. E eu com isto não estou a dizer que o esforço não é preciso, que não é preciso nós nos dedicarmos, mas isto faz olhar-nos para o descanso e faz-nos olhar para o esforço de uma maneira não tão saudável e de uma maneira que não devia ter esse olhar. E eu vou explicar isto melhor. Para quem não sabe, em 2021 eu tinha 15 anos e eu fui aquela pessoa, aquela menina que acordava todos os dias às 5 da manhã, eu ia dormir às 9h30, 10 da noite, eu meditava de manhã, eu lia, eu fazia as minhas afirmações, eu escrevia, eu treinava, eu corria, eu tinha aulas, eu estudava assuntos que eu gostava. Mas o que é que acontecia ao fim de semana? Se eu, em pleno sábado, acordasse às 9 da manhã ou às 10 da manhã, era como se o meu dia tivesse sido completamente arruinado. E isto pode parecer um pouco dramático, mas na altura era uma coisa que me deixava bastante magoada comigo, deixava-me bastante desapontada comigo própria. Sentia-me extremamente culpada por descansar, então eu só não descansava. Eu estava sempre ocupada, eu tentava não ter tempo livre, porque na minha cabeça eu achava que a única forma de eu alcançar tudo o que eu quisesse nesta vida era não descansar e era estar sempre a ser produtiva. O que é que acontece? Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que é essencial. O que é que acontecia? Isso não acontecia. Eu não vou mentir, eu cresci muito naquele tempo, eu aprendi muito sobre mim, para descobrir aquilo que eu gostava de fazer, para descobrir aquilo que eu também não gostava de fazer. E eu li muito e muito da pessoa que eu sou hoje tornei-me muito nessa pessoa e moldei-me muito devido ao que aconteceu na altura que eu acordava às 5 da manhã. Mas atenção, isto não foi só flores, porque eu chorava todos os dias. Eu não tinha tempo, eu não sentia as minhas emoções. O que é que acontecia? Ou eu chorava antes de dormir, e chorava imenso, ou eu chorava quando estava a fazer alguma tarefa, porque não havia tempo para nada. E eu acordava às 5 da manhã, mas eram 8 e eu já me sentia extremamente cansada porque já tinha feito muita coisa, estava a ser muito estimulada. E quando há muito estímulo, vocês também se cansam, ok? Estava a ser muito estimulada e depois era como se eu já tivesse vivido um dia das 5 às 8 da manhã, que acontecia às 8 já estava completamente de rastos, já estava cansada, já me sentia cansada, já não tinha mais vontade para fazer nada. No entanto, eu continuava a fazer. E eu não descansava porque ao sábado acordava cedo na mesma e ao domingo tentava acordar cedo na mesma para tentar manter essa rotina. Ou seja, quando eu descansava, eu sentia-me culpada, então eu não descansava. E foi um processo muito grande até chegar hoje e perceber que o descanso é fundamental. Porque não dá para tu seres produtiva 24/7. Isso simplesmente não é possível. E se existem coisas que eu aprendi naquela altura, eu também aprendi quem eu não quero ser mais e os hábitos que eu também não quero ter mais. Eu tinha hábitos muito bons naquela altura, alguns continuaram comigo, outros deixaram de fazer sentido porque a minha vida foi mudando ao longo do tempo, eu já não era mais aquela pessoa. Na altura eu estudava perto de casa, isso deixou de acontecer porque eu fui estudar para outra cidade, portanto eu já não conseguia manter aquela rotina e eu ainda tentei manter essa rotina um ano, não deu. Eu tive de mudar a minha rotina e tive de ser honesta comigo e perceber, ok, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido aqui. E isto teve de acontecer para hoje eu poder ter uma rotina mais equilibrada e para hoje eu poder fazer aquilo que eu quero fazer, que eu consigo fazer e que eu sei que me está a ajudar a longo prazo. Mas isto é um processo, como tudo nesta vida. Não aconteceu do dia para a noite. E eu quero deixar isto bem claro. Ter aquele estilo de vida, e eu não estou a falar do estilo de vida em si, mas sim da maneira e da perspectiva que eu olhava para aquilo, porque é muitas vezes mais sobre a perspectiva que nós olhamos, fez-me ver que eu era péssima a lidar com o descanso. E o primeiro passo para eu conseguir mudar isso foi eu perceber o quão cansada eu estava e eu me sentia com a rotina que eu tinha. Nós temos muito aquela ideia de, ok, eu vou ter mais resultados mais depressa se eu fizer mais.
E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque tu tens que fazer as coisas sim, mas de forma também inteligente. Não é porque tu fazes mais que quer dizer que tu vais ter resultados. Mas se tu fizeres de forma inteligente, tu vais provavelmente ter mais resultados do que se só tu fizeres mais sem qualquer tipo de estratégia. E isto é extremamente importante nós termos em mente. É a mesma coisa que trabalho. Nós pensamos que trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, vai fazer com que nós tenhamos mais resultados. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja assim. Até porque tu não consegues ser produtiva 8 horas do teu dia. E às vezes é preferível tu seres produtiva só 4 horas do teu dia ou 5 do que seres produtiva 8, porque isso não vai acontecer. Ninguém consegue ser produtivo muitas horas durante muito tempo. Nós só não conseguimos. Nós vamos nos sentindo cansados ao longo do tempo. Isto é normal, isto é fisiológico, isto acontece e nós temos que nos conseguir adaptar com base no nosso sistema e com base naquilo que nós queremos e com base naquilo que nós decidimos que é importante e faz sentido para nós. Lá está, o primeiro passo foi perceber. Eu só não conseguia manter mais aquela rotina e isto foi muito complicado para mim, demorei muito tempo a fazê-lo porque eu sou aquela pessoa que nunca desiste das coisas e isto é bom, também é mau, porque eu nunca sei bem ao certo quando parar até sentir que não dá mais. E chegou a um ponto, eu tive esta rotina cerca de 2, 3 anos, até chegar ao ponto em que eu percebi, eu não consigo fazer mais isto. E admitir para mim própria, eu não consigo fazer mais isto, deve ter sido uma das coisas mais corajosas que eu pude ter feito até hoje. Porque quando eu admiti isto, eu percebi, ok, eu não consigo mais, então agora o que é que eu tenho que fazer? Quais é que são as adaptações que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que mudar para conseguir ter uma rotina e uma vida mais equilibrada? Mas quando eu consegui fazê-lo, foi libertador, porque eu livrei-me de pesos que eu não tinha que carregar, porque às vezes nós achamos que nós temos que carregar um mundo nas costas. E, spoiler, tu não tens que carregar um mundo nas costas, ok? Todos nós carregamos um peso. Não carregues um peso que não é teu. Segundo passo e o último foi eu perceber, lá está, as mudanças que tinham que ser feitas e começar a executá-las. Eu sabia que hábitos é que eu queria manter e sabia que hábitos é que eu tinha, mas que eu não via que faziam tanto sentido para mim ou que eu não gostava assim tanto, ok? Portanto, eu vi os hábitos que eu queria manter, fiz uma lista, estes quero, estes não quero e depois parei, analisei a minha rotina de forma geral. Se eu tinha aulas, eu organizava-me com base nas aulas que eu tinha, etc. Portanto, organizava-me assim dessa forma e fui implementando. Ok, eu consigo fazer isto aqui. É realista, isto é muito importante. É realista eu meter isto para fazer neste dia? Não, não é. Ok, então não meto. É realista fazer isto neste dia? É, ok, então eu meto. Há hábitos que eu tenho todos os dias e que é indiscutível eu ter e eu tenho que os fazer. Certo, mas às vezes não dá, por causa da rotina não dá. E se não dá, eu não vou estar a ficar chateada com isso. Não dá, muda-se, faz-se no outro dia. Está tudo bem, não é por um dia que as coisas não vão dar certo. Porque o que importa é a consistência. Não adianta tu começar a fazer um hábito todos os dias, passado um mês tu vais deixar de o fazer. O que importa é tu continuares a fazer esse hábito. Esse é que é o ponto e isso é que é importante. O terceiro passo e último passo para finalizar este vídeo foi incluir pequenos descansos e mesmo quando eu me sentisse culpada, eu falava comigo própria. Eu acho que as pessoas não têm noção do quão terapêutico e o quão bom é quando nós falamos connosco próprios. Falar connosco próprios pode ser ou a melhor coisa que nós fazemos ou pode ser a pior coisa, porque nós podemos... Foi uma coisa que eu disse à minha psicóloga recentemente que foi: ou eu posso ser a minha pior inimiga ou eu posso ser a minha melhor amiga. Se eu posso ser a minha melhor amiga, eu vou escolher ser a minha melhor amiga. O que é que acontecia? Quando eu me sentia culpada por descansar, eu dizia para mim próprio: não, eu preciso descansar para ser produtiva, eu preciso descansar para amanhã poder dar o melhor de mim outra vez, eu preciso descansar, descansar é importante, eu tenho que recarregar energias, está tudo bem eu descansar, eu permito-me descansar. E isto foi importante, eu fazer isto durante muito tempo, para hoje em dia eu estar aqui e eu não me sentir culpada se eu não fizer um dia, eu não me sentir culpada se algo não der, isto está tudo bem. Isto é importante, portanto, conversa contigo mesma. Outra coisa que é assim, uma coisa que eu já queria dizer é que nós achamos que dar o nosso melhor todos os dias é dar 100% dos nossos dias, todos os dias, e nós nem sempre temos 100% para dar. Aliás, nós quase nunca temos 100% para dar. Se tu estás num dia em que tu só tens 40% de ti para dar, tu não podes dar 100%, tu vais dar o que tens para dar naquele dia, vais dar 40%. E isto é importante, porque nós achamos que temos de estar sempre o nosso melhor todos os dias, mas esquecemos-nos que nós temos de estar o nosso melhor todos os dias, mas que o nosso melhor todos os dias não vai ser igual todos os dias. O meu melhor ontem não vai ser igual ao meu melhor de hoje, da mesma forma que o meu melhor de amanhã não foi igual, ou não vai ser igual ao melhor que eu estou a dar hoje. Isso não acontece, porque a vida não é uma coisa linear. A vida tem muitos imprevistos, há muitas coisas que vão acontecer e nós temos que nos conseguir adaptando
conforme aquele que nós temos. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, dares like e comentares para apoiares o meu trabalho e podes dar umas ideias de conteúdo, porque assim eu já sei o que é que tu queres ver ou o que é que tu também não queres ver por aqui. Eu vou deixar o @algures aqui do meu Instagram na tela, portanto acompanha-me mais de perto por lá, eu mostro-te mais a minha rotina, portanto segue-me por lá. E vou deixar o link da minha newsletter gratuita cá em baixo na descrição. A newsletter é uma espécie de carta que sai normalmente todas as semanas, onde eu falo mais sobre este tipo de conteúdos. Portanto, se tu gostas dos conteúdos que estão no YouTube, dá uma passada por lá, porque eu acredito que também vais gostar. Pronto, este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.